O Hemosk é responsável por 99% da coleta e distribuição de sangue e completa 37 anos em Santa Catarina neste ano de 2024. Para fazer um serviço como esse, é preciso de muita organização. Uma organização que muita gente não faz ideia. E é por isso que eu estou recebendo hoje o coordenador de Educação, Planejamento e Qualidade do Hemosk, Geverton Rodrigues. Seja bem-vindo. O Hemosk, Geverton, ele não é só a captação de sangue, ele tem todo um trabalho organizacional. Que trabalho é esse? Falando de parte técnica, né, a gente tem toda a parte assistencial, que é a parte de paciente, tem laboratório especializados e tem toda a parte administrativa. Então, engenharia clínica, controle de qualidade, a parte de certificação, gestão de pessoas. Então tem uma variedade assim, de muitos serviços que é prestado lá dentro do Hemosk. E é sobre essa variedade de serviços que a gente vai falar a partir de agora. Eu sou o jornalista Fernando Martins e este é o Câmara Entrevista. Muito obrigado para você que está conosco nesta entrevista. Geverton, seja muitíssimo bem-vindo, é uma honra receber você aqui. Geverton, quando a gente pensa no Hemosk, a gente pensa logo em sangue, naturalmente. Sim. Agora, o que as pessoas muitas das vezes não sabem é que para captar precisa de gente, precisa de pessoas, de ser humano. Para fazer todo o trabalho de segurança com o sangue, todo aquele cuidado necessário, precisa de ser humano, ou seja, a gestão de pessoas é primordial. Isso, muitas pessoas não veem esse trabalho, não percebem, acham só que é sangue. Falou em Hemosk, é sangue. Como é que funciona esse trabalho, esse gerenciamento no dia a dia do Hemosk? Então, além dessa parte de doação, o Hemosk atua em outras frentes, né? Então, a gente tem toda a parte assistencial, e a gente cuida de 2 programas muito grandes do Ministério da Saúde, coagulopatias e hemoglobinopatias, que trata respectivamente os pacientes com hemofilia e anemia falciforme, né? Então, tem essa frente, tem toda a parte de laboratórios especializados, que cuida da parte de transplante de medula óssea, então faz a compatibilidade, né, desse tipo de insumo, né, técnico, digamos assim, e aí por trás disso, para manter toda essa estrutura, tem toda uma área administrativa voltada para o planejamento estratégico da instituição, para que ela continue mantendo a qualidade, né, e os seus processos de certificação. O Hemosk hoje é um dos únicos hemocentros do país com 3 certificações de qualidade, né? Então o Hemosk detém hoje uma certificação ISO, ONA e ABB. Né? Então isso é um processo robusto, né? O que significa cada um deles? A ONA é a Organização Nacional de Acreditação, ela é uma certificação voltada muito mais para a parte assistencial, né? Então a qualidade no atendimento que a gente dá para o nosso doador e paciente, e também na parte de gestão, então aí você envolve uma questão de gestão por competência, quando a gente está falando da parte de RH, né, especificamente. A gente tem a ISO, que é padronização de processo, então você tem ali os procedimentos operacionais padrões, que daí vai descrever como que os processos devem ser feitos, mapear os processos, avaliar risco e toda a parte de planejamento estratégico que dá o aporte para a direção, né? E a gente tem a ABB, que é uma certificação internacional dos bancos norte-americanos, e daí essa certificação garante que o Hemosk tem qualidade dentro do serviço a nível internacional. E aí é uma certificação muito técnica, né, com embasamento muito técnico. Então ela se baseia em diretrizes médicas, né, e estudos científicos para que a gente melhore o processo técnico de trabalho. Então desenvolvimento técnico dos colaboradores e o desenvolvimento técnico de novas tecnologias, novos exames, nesse sentido mais técnico, né, digamos assim. Pois é, o paciente chegou no Hemosk, ali nós já temos o contato naturalmente com as pessoas que estão no Hemosk. Essas pessoas que atendem ali no Hemosk, elas possuem todo um treinamento. Exatamente. Então a gente tem a área de educação, dentro da educação, né, da coordenação de educação, planejamento e qualidade, que cuida da educação permanente do Hemosk. Então a gente tem, os setores programam um planejamento anual para que os colaboradores sejam atualizados. Essas atualizações elas podem ser dentro dos próprios procedimentos que elas executam, né? Então assim, eu tenho um procedimento operacional padrão que é padronizado, vamos revisá-lo e estudá-lo para ver se a gente cumpre com aquilo que está descrito ali, ou atualizá-lo, né? E além disso, pode-se buscar capacitações externas que venham desenvolver aqueles colaboradores. Então sim, é um processo contínuo de melhoria também
também para desenvolver as pessoas que atuam ali à frente, seja em contato direto com o público, né, quando a gente fala de paciente doador, quanto aqueles que estão nos bastidores, dentro dos laboratórios ou ainda na área administrativa. Bom, vamos perguntar para o pessoal de casa agora. Você já foi no Hemosc doar sangue? Tem que ir. Minha primeira doação de sangue no Hemosc foi quando eu estava servindo o quartel, servindo a aeronáutica. E aí, por livre e espontânea pressão dos superiores, nós fomos lá doar sangue. Todos recrutas, não tinha opção, cabelo raspado, na zero. E lá fomos nós doar sangue. O lanchinho do Hemosc, né? O famoso lanchinho do Hemosc. Quem é que prepara aquele lanchinho, já? O pessoal da Copa, né? Ó, o pessoal da Copa do Hemosc, ó. São sempre muito bem avaliadas na pesquisa de satisfação. Né? Aparece lá, Aparece. Rapaz. A gente avalia os índices, né, de satisfação dos nossos usuários, de modo geral, seja hospitais e clínicas conveniadas, como os pacientes e doadores também. E aí, quando tem o quesito doador, o lanche disparado é o item mais bem elogiado. Tem gente assim. que só vai doar por causa do lanche? Não. Tem gente que vai e a gente se preocupa. A gente fala assim, olha, vamos Queremos pensar... nomes, hein? Não, de forma altruísta, né? É importante. É muito importante. E aí, eu lembro que quando eu fui lá, tinha um suquinho de laranja. Sim. Tinha um sanduíche. E tinha um ovo, acho que tinha um ovo, não tinha? Eu acho que tinha um ovo. Aqui no Hemocentro Coordenador existe, né, o ovo, algumas regiões do estado, apesar de todo o processo ser padronizado, inclusive o lanche não teve uma boa adesão, né, dos doadores, então é interessante esse aspecto também. Então aqui no Hemocentro Coordenador tem o pãozinho, né, o sanduíche, às vezes tem um bis, aí tem o ovinho, o iogurte e o café, né, então é sempre disponibilizado, e uma fruta. Sempre tem fruta. Agora o Hemosc, ele está em todo o estado de Santa Catarina, ele não está só aqui, ele tem outras unidades também. Exatamente. Prontas para atender a população. Exatamente. O Hemosc é uma hemorrede, né? Então, como tu mencionou no início, detém um monopólio, né, do sangue no estado de Santa Catarina, e o processo assistencial, né, voltado para esses dois programas que eu mencionei no início da minha fala ali. Então, hoje a gente tem 6 hemocentros, né, 7 com hemocentro coordenador e 2 unidades de coleta. Então, a gente tem Hemosc em Criciúma, Blumenau, Joaçaba, Chapecó, Lages e Joinville, e unidade de coleta em Tubarão e Jaraguá do Sul. Para atender as regiões. Exatamente. Somado a isso, a gente tem mais 8 agências transfusionais vinculadas diretamente ao Hemosc. É um trabalho grande. É um trabalho grande. Quantos funcionários? Hoje a gente está com mais de 735 colaboradores na hemorrede, ao todo, né? E aí os treinamentos são periódicos. Exatamente. A gente conta com uma programação, né, de educação permanente, e aí quando se trata de procedimento, a cada revisão, conforme a exigência das normas, né, que a gente segue ISO e ABB de um procedimento, a gente tem que refazer o treinamento para que daí os colaboradores estejam com o treinamento atualizado naquilo que está em vigor naquele momento. Quais são os maiores desafios, Everton, quando a gente fala de atender a população? Porque lidar com gente não é fácil. Mas lidar com gente é extremamente recompensador, desde que a gente aprenda a lidar com gente. Essa é a questão. Tem gente por aí que prefere se afastar das pessoas, mas lidar com o ser humano é algo extraordinário, justamente porque a gente aprende muito no lidar com o outro. Como é que é isso no dia a dia? Como é que vocês gerenciam isso? Porque eu vou citar aqui um exemplo, né? Eu me recordo que no começo, depois que eu doei, quando servi o quartel, voltei a querer doar sangue depois, também cheio de intenções. Por quê? Eu queria doar sangue já no outro momento, porque eu queria fazer concurso público, não queria pagar inscrição. Eu queria isenção. Estou revelando aqui, eu queria isenção. Tem muita gente que eu acredito que vai doar sangue por causa disso. Tem um estímulo para doação de sangue, de que você ajuda as pessoas e também é beneficiado, né, com a isenção. Mas eu fui lá, rapaz. Peguei uma folguinha, fui lá, peguei ônibus, eu morava lá no Ribeirão da Ilha. Aí cheguei, me deram um cadastro gigantesco para responder, com sinceridade, total sinceridade. Chegou lá na mão, rapaz, de alguém que avaliou lá e disse, meu amigo, infelizmente, foi uma entrevista logo depois, eu acho que o procedimento continua esse aí, né? Você não vai poder doar, não. Parará, porque não vou poder doar. E eu disse, então tá bom, vou embora. Mas tem gente que não é assim. Tem gente que se falou que não vai poder doar, o bicho pega, né? Sim. Eu acho que o maior desafio de qualquer área é comunicação.
né? Então, assim, a gente tem uma responsabilidade muito grande, tanto com o doador quanto com o paciente que vai receber aquela transfusão, né? Então, esses critérios que a gente utiliza, por exemplo, o cadastro, né? A gente não está indo numa recepção de um dentista, onde você precisa só ser identificado, né? Você precisa controlar o processo de rastreabilidade. Então, digamos hoje, o Fernando foi lá, fez uma doação. E aí, o paciente que está lá internado recebeu uma transfusão dentro de um hospital, além de outros procedimentos que ele realizou dentro daquela unidade. E aí ele tem uma soroconversão. Quando eu falo em soroconversão, traduzindo, né? É quando você não tem uma sorologia, você passa a apresentá-lo. Então, eu não tinha sífilis, passei a ter. Apareceu né? lá. Então, assim, como que o EMOSC vai se assegurar? Ele tem que rastrear, ele tem que conseguir convocar esse doador e coletar uma segunda amostra para comprovar legalmente, né, que aquela soroconversão não é proveniente de uma transfusão. Então, esse é um dos critérios do cadastro. Então, você fala, nossa, toda vez pergunta meu telefone, toda vez pergunta meu endereço. Necessário. É necessário. Questão de precisa segurança. garantir, por segurança, que a gente tem todos os dados atualizados. Está atualizado com aquela situação do doador naquele momento. Esse é um ponto. A entrevista, né, então aquele questionário que se faz, tem aquele monte de perguntas que as pessoas questionam, é para assegurar tanto a segurança do doador quanto do paciente. Por exemplo, uma mulher que acabou de passar por um período menstrual, ela pode estar com um hematócrito um pouco mais baixo, né? Então, a negativa de uma doação, a gente aqui para desmistificar pode ocorrer isso a negativa. também, pode acontecer e não necessariamente é porque você apresenta algum risco para um terceiro. O risco pode ser para você mesmo naquela doação. Estou com a pressão um pouco mais alta, né? Qualquer alteração. Exato, estou com a hemoglobina um pouco baixa. Então, por que eu vou expor esse doador a uma experiência negativa? Né? Ele vai doar e ele pode passar mal e aquilo não vai ficar com uma boa lembrança para ele. Obviamente, alguns processos, né, por exemplo, passar bem ou mal após uma doação é inerente do indivíduo, né? Porque existe uma reação chamada vasovagal, que é uma questão que acontece a nível cerebral, que você não consegue intervir nisso, né? A gente coleta um tubinho, já passa mal. Eu vejo aí que às vezes o pessoal mais jovem principalmente faz piada, né? E aí, você foi no EMOSC? Fui. E aí, como é que foi? Te botaram de cabeça para baixo lá, com as pernas para cima, não sei o quê? Tem um movimento desse aí que é feito em caso... Não sei nem para que é feito. Para que é feito isso, Jair? É uma manobra para voltar a oxigenação, né? Então é feito. Mas aí o que faz? Bota a pessoa cabeça para baixo, perna para cima. Isso. A própria estrutura da cadeira de coleta que a gente utiliza permite, né? Ela tem um sistema ali eletrônico que faz essa movimentação. A turma aí, a juventude, brinca com isso aí, né? Brinca. Mas assim, é raro de acontecer, né? Não é algo constante. No volume do que a gente coleta e trabalha, não é uma coisa recorrente, assim. Então é muito seguro. Fazer doação de sangue é um processo muito tranquilo de ser feito. E essas etapas burocráticas, elas servem para a segurança tanto do doador quanto do paciente. Pois bem, tem várias questões, né? Várias dúvidas envolvendo isso aí. Então a pessoa preencheu o cadastro, foi lá, tem uma entrevista logo depois, correto? Eu me lembro, né, sobre disso aí ainda, faz muito tempo que eu não vou doar sangue, preciso retornar lá, inclusive, para doar sangue, né? Incentivo, inclusive, todos que estão nos acompanhando. A verdade é que o EMOSC, Jeverton, faz muitas campanhas, né? E a mídia em si contribui muito. E é necessário, né? Realmente a doação de sangue. Como é que funciona hoje o estoque do EMOSC? Está bem abastecido? Como é que funciona isso no dia a dia, na prática? Hoje, especificamente, a gente está com redução dos tipos O e A, né? Positivo e negativo. Mas é algo que a gente trabalha para que, né, seja mantido os estoques de forma adequada. Quando a gente passou pela pandemia, por exemplo... O O é o mais utilizado. O O é o mais utilizado, que é o mais comum na população, né? Quando a gente passou pela pandemia, fomos um dos poucos hemocentros no país a conseguir manter estoque. A gente tem uma gestão de estoque por meio de análise de intendência. Então, ele monta um gráfico e aí o nosso doador e quem está em casa consegue acompanhar por meio do site do EMOSC. Então, entrando lá, emosc.org.br, lá no canto superior direito da tela você encontra as bolsinhas e ali vai estar indicando para educar o nosso doador o que está precisando. Então isso aí é importante a gente até frisar. Se você receber Isso, olha ali, ou receber uma corrente de WhatsApp, confere lá no site do EMOSC se de fato aquela tipagem ali que estão dizendo que alguém está precisando e que não tem sangue para aquilo, de fato está acontecendo, porque de acordo com a nossa gestão de estoque e planejamento, isso não tem acontecido há muito tempo. Interessante isso. Isso é uma organização, né? É uma organização. Tudo bem organizado, ou seja, tem ali aquilo que estão precisando, a gente indica, orienta o doador, dá uma olhadinha lá, esse sangue é o seu, vai lá e doa, então tá ok.
esse aqui não tem esse sangue aqui, então dá uma seguradinha, seria mais ou menos por aí. Exato. E aí essa gestão, ela se faz necessária porque o sangue, ele tem validade, né? Então, dependendo da bolsa que você coleta, ela tem ali um conservante e cada conservante dá um prazo, né? Então, de 35 a 42 dias de validade, é um tecido vivo, né? Ele dá vida para outras pessoas, né? Então, não adianta, por exemplo, a gente ter um boom de doações de uma tipagem e depois descartá-las. Então, as pessoas, às vezes, quando entram em contato conosco e aí é dado uma negativa, dizem assim, olha, vamos aguardar para um momento posterior para fazer uma doação, a pessoa entende errado aquilo, né? Entende como uma negativa. Como é que gerencia isso, Geverton? Na gestão do estoque, nessa análise de tendência que eu te falei. Não, mas digo da pessoa que tem a negativa. Então, a gente tenta acalmá-la, explicá-la, né, de acordo com esses critérios que eu estou te falando aqui. Às vezes, por vezes, a pessoa não entende, ela tem os canais de comunicação ainda para sinalizar ali sua insatisfação, a gente compila isso, dá a resposta formal para a pessoa, mas essa gestão de comunicação mesmo. Mas, de modo geral, nunca, em nenhum momento, o movimento do EMOSC é para trazer insatisfação ou desmotivação para qualquer pessoa que nos procure para doar, né? Então não é essa a intenção, mas existe uma gestão pela coordenação de produção muito bem feita, junto com a captação, para que a gente mantenha o estoque adequado, atenda o paciente e atenda bem também o doador. Porque imagina, você doa hoje, Fernando, e aí a gente precisa da tua tipagem daqui a 2 meses, mas tu não pode doar ainda, tu não está dentro do prazo para doar. E aí tem um paciente que precisa especificamente do teu sangue. A gente não vai conseguir, né? Porque as pessoas não conhecem, a gente conhece a tipagem A, B, AB e O. Né? Aprende já na escola, mas além disso, existem outros fenótipos dentro do sangue que não permitem que a gente, por exemplo, eu sou O positivo, você é O positivo, não necessariamente a gente é compatível. Então existe mais esse critério técnico que é de desconhecimento público, né? E claro, obviamente, que pode gerar uma incompatibilidade. Então existem outros critérios dentro do sangue que pode gerar uma incompatibilidade. Então tem doadores, por exemplo, de sangue raro, que eles estão lá no banco e a gente convoca eles só quando precisa. Então as pessoas precisam também entender que existe essa questão da gestão do estoque também. Agora, aquela questão, Geverton, que muito se fala, né? Às vezes um amigo, um familiar se acidentou e tal. Estão convidando, o pessoal estão pedindo, né? Estão convocando as pessoas para doarem lá para o fulano de tal. Funciona assim mesmo? A pessoa chega lá e dá o nome para doar para fulano? Ou isso aí é mito? Chegou lá, na verdade o sangue vai ser distribuído entre todos que estão precisando? Assim, a doação direcionada não é um tipo de doação estimulada pelo EMOSC, né? Não é. Segundo a portaria de consolidação número 5, que é a legislação que o EMOSC segue e todos os hemocentros do país seguem, a doação ela deve ser voluntária e altruísta. Né? Então, espontânea. Sem buscar, por exemplo, como eu, né, rapaz, vou dizer agora há pouco aí, isenção para concurso público, pessoal que vai comer lanchinho, não é para isso também. Exatamente. É altruísta. É altruísta. Sem esperar nada em troca. Exatamente, né? Então, esse é o tipo de doador que a gente espera, inclusive é um indicador institucional. A gente acompanha mensalmente o número de doadores que a gente recebeu de forma voluntária e espontânea em relação àqueles que vieram em detrimento de alguma campanha específica, né? Então, assim, isso acontece sim, os hospitais estimulam, mas é importante frisar para as pessoas que o fato delas estarem lá não vai impedir de o paciente receber, né? A gente já ouviu pessoas falando assim, se eu não doar, o meu pai ou minha mãe não recebem. Não, isso não vai acontecer, né? A instituição não vai permitir que alguém fique sem sangue porque um familiar não conseguiu a doação, né? Isso não faria sentido, não teria lógica, né? A maior parte hoje dos doadores de sangue no EMOSC, esses doadores eles são recorrentes ou são novos doadores? A gente tem um equilíbrio, estatisticamente falando. O nosso maior índice de doação é de doadores de repetição, chega ali a quase 50%, e depois tem de primeira vez e os esporádicos, né? A idade dessas pessoas, Everton? Hoje a nossa média de idade ali está entre, se eu não me engano, 25 a 40 anos, né? E equilibrado entre homens e mulheres, um percentual muito assim, paralelo. Próximo do outro. 48, 49. Homens e mulheres, homens então. E mulheres são equilibrados. Equilibrados no altruísmo. Estão. No estado de Santa Catarina, sim. Pelo menos aqui no estado estamos garantidos. Estamos. Tá certo. Homens e mulheres, portanto, nos representando muito bem. Isso é ótimo, realmente. Agora, dentro do EMOSC, quando fala de gestão de pessoas, né, que é a tua área de atuação, Everton, qual é o maior desafio
da tua área, da parte de coordenação? Então, quando a gente fala em pessoas, o nosso maior dificuldade é manter profissionais capacitados. Por exemplo, assim, ó, quando você pensa em imunematologia, por exemplo, né, lembra que eu comentei agora um pouco antes que a tipagem, não necessariamente a compatibilidade é OO, né, você tem outros critérios técnicos ali. Então, um profissional, analista clínico, para estar capacitado, falar analista clínico, falando biomédico, bioquímico, biólogo, né, para ele estar capacitado para atuar até o último nível de pesquisa técnica é 2 anos. Né? Então, assim, o mercado hoje, por exemplo, não capacita dentro das instituições de educação, universidades, pessoas para trabalharem dentro de hemocentros, né? Isso é um fato, né? Porque é uma coisa muito específica, é muito da área. Então, esse é um desafio. Então, a gente tem que trabalhar internamente para satisfação desse colaborador, treiná-los e mantê-los, né? Fazer um trabalho para manutenção desses colaboradores. Isso é um fato. A grande maioria dos colaboradores do EMOS tem muitos anos de casa, né? Por exemplo, eu sou um que tenho 9 anos de casa. 9 anos de casa. Né? Então, assim, se você procura ver o turnover, é um turnover baixo dentro do EMOSC. Pois bem, ó, uma indicação importante, já sei disso aí, já conversei com o Jeverton, algo muito importante. Você que é doador de repetição, eu falei em doador recorrente, né, mas é o doador de repetição, você vai no EMOSC lá, sempre tem que preencher aquele cadastro, e preenche cadastro. Eu vou dizer um negócio para você, e o Jeverton, é claro, que eu acho que vai concordar comigo, se discordar, por favor, fale, fique à vontade. Mas é necessário preencher esse cadastro toda vez que vai lá. Por quê? Porque, como o Jeverton falou, tem um padrão de qualidade, tem uma questão de segurança. O sangue sai de você e vai para uma outra pessoa, ou seja, tem todo um cuidado em relação a isso. Então, é preciso preencher. Mas, Fernando, de novo e de novo, de novo e de novo. Tem que ter paciência, né? Faz parte também do altruísmo, né? Exatamente. É muito importante preencher, porque a partir daí o profissional que sempre é de nível superior da área da saúde, né? Então hoje no EMOSC a grande maioria são enfermeiros, mas farmacêuticos podem fazer também, médicos também, fazer a triagem clínica, ele vai avaliar, fazer a anamnese para ver se você é apto a doar e se você está naquele momento apto também a doar, né? Porque você pode não estar apto para transfundir para outra pessoa, mas também você pode naquele momento não poder doar para suas próprias seguranças. Pois bem. Então é importante. Ok, que outros desafios, Jeverton, você tem lá na administração, na parte de coordenação, educação, planejamento? A parte da manutenção, né, das certificações é um desafio, é algo muito complexo, porque cada atualização de uma norma nova você tem que se atualizar e buscar, né? A gente tem um portfólio também para o público externo, né? Então a gente trabalha com mais de 200 conveniados, hospitais conveniados, né? Então a gente, como mencionado já em outros momentos, a gente tem um monopólio do sangue, a gente precisa também passar a nossa expertise para outros profissionais. Então no último ano a gente teve 355 profissionais externos certificados pelo EMOSC. Então o EMOSC disponibiliza um programa de capacitação também externo, né? Visando que a qualidade que está no EMOSC chegue para as pontas, né? Isso é muito importante também, então esse é um desafio que a gente tem, porque a nossa rotatividade a gente consegue controlar. Agora, a rotatividade nos outros hospitais é um pouco mais delicado, né? Cabe aí às unidades. Mas a gente sempre está atuando para manter essa capacitação externa e manter as certificações, porque é muita exigência, tem uns processos que são burocráticos, né? Que a gente tem que mantê-los. Então, são desafios do dia a dia assim, que a gente tem. Registrar não conformidade, tratar as não conformidades, ter planos de ações, descrever os procedimentos operacionais, seguir os procedimentos operacionais padrões, ter os colaboradores treinados, mas com o registro de treinamento, não basta eu dizer que treino, eu tenho que ter o registro do treinamento. Então isso são coisas que a gente tem que trabalhar e atuar. Manter os equipamentos calibrados, validados, então tudo isso são desafios que a gente encontra, mas a gente tem mantido. Tem conseguido. Que excelente, né? Eu conheço já um pouco o trabalho do Jeverton, sem dúvida está sendo bem executado, está em boas mãos. Ô Jeverton, para nós encerrarmos aqui a nossa entrevista, olhando para essa câmera aqui, como eu gosto de fazer no finalzinho, como a gente está falando de sangue, a gente está falando de altruísmo, sempre bom, né? As pessoas em geral, eu sempre falo, elas são altruístas por natureza. Sim. Não há dúvida, mas é bom sempre lembrar, trazer a lembrança, o altruísmo que todos nós temos que ter. Então, como estamos falando de doação de sangue, ele é tão importante, por quê? Porque você que está me acompanhando pode precisar de doação de sangue. Eu posso precisar, o Jeverton pode precisar, a nossa equipe que está aqui nos bastidores, atrás das câmeras, operando nesse instante,
Pode precisar. Então, olhando para essa câmera aqui, Jefferson, fala com as pessoas que estão em casa e faça esse estímulo, né? Passa essa mensagem importante da doação, essa paciência necessária na hora de chegar no EMOSC, para que tudo funcione bem. Muito bem. Então, convidar todos, né, que estão nos assistindo aqui a entrar no site do EMOSC, entender como funciona o nosso estoque, entender que todas, né, as solicitações que o EMOSC faz é no intuito de manter o estoque, manter a gestão adequada, atender os pacientes, entrar lá, fazer o seu agendamento, comparecer na data do agendamento com documento, com foto, né, validado, e aí fazer toda essa etapa de cadastro, que a gente chama de triagem clínica e pré-triagem, de forma que você tenha segurança tanto na sua doação, quanto a gente tenha segurança também com o sangue que vai ser transfundido aí para um paciente posteriormente. Então fica aqui o meu convite, a gente espera por vocês. E aqueles que não podem doar, podem estimular a doação, né, por meio do compartilhamento das redes sociais do EMOSC. Então acessar o Instagram do EMOSC, EMOSC Oficial, e compartilhar as postagens para que daí a gente possa trazer mais pessoas, porque todos nós somos captadores de sangue. Muito bem, Jefferson, muito obrigado pela tua vinda aqui. O trabalho de vocês é importantíssimo, por isso fica aqui o abraço da Câmara Municipal de São José, de toda a nossa equipe, parabenizando vocês pelo trabalho maravilhoso que vocês realizam. Essa entrevista de hoje chega ao fim naturalmente, mas virão outras aí, dada a importância do trabalho do EMOSC aqui em Santa Catarina. Muito obrigado, Fernando. A gente agradece o convite e a disponibilidade. A você que nos acompanhou, é claro, muito obrigado por sua audiência. A entrevista na íntegra está no canal do YouTube da Câmara Municipal de São José. Você pode ver quantas vezes quiser, pode compartilhar, curtir, comentar. Muito obrigado. Câmara Municipal de São José, juntos pela cidade, juntos por você.